Alguns livros devem ser degustados, outros são devorados, apenas poucos são mastigados e digeridos totalmente. E hoje vamos ter a resenha de Coração de Tinta. Este livro estava na minha estante já fazia bastante tempo. Eu adquiri este livro na minha antiga cidade, tinha uma geladeira. Eu falo isso em todos os meus vídeos quase, quando é algum livro que eu peguei lá. Uma geladeira que eles chamam de geladeiroteca. E lá você pode pôr livros para as pessoas doar, né? Você coloca livros lá, as pessoas vão lá e pegam. E eu sempre, quando ia lá pro centro, eu passava em frente a essa geladeira para ver os livros que tinham. E este era um livro que estava lá. Então eu peguei para mim, já faz mais de 2 anos que ele estava na minha estante, esperando a minha boa vontade para ler. E em dezembro, né, de 2024, eu havia terminado de ler Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Então eu estava naquela vibe de literatura infanto-juvenil, fantasia. E para mim dezembro é um mês assim tão mágico que nada melhor do que ler fantasias. E eu falei, vou dar uma chance para Coração de Tinta. Não assisti ao filme ainda. Este livro funcionou em partes para mim. Até a metade dele eu estava gostando bastante. E da metade até o fim eu fui meio que empurrando a história. Teve muita coisa repetitiva, eu achei alguns capítulos bem desnecessários, assim. Por mais que eu entenda o motivo da autora ter colocado esses capítulos, já que alguns personagens precisavam de um pouquinho mais de aprofundamento. Mas teve umas partes assim que eu não vi a hora que acabasse. A única personagem que realmente eu lia os capítulos assim, sem nem ver passar as páginas, são os capítulos da Maggie, que é a nossa protagonista de 12 anos dessa história. Então vamos lá para o resuminho do livro. Coração de Tinta, temos a história de Mo Mortimer, mas mais conhecido como Mo, que é o pai da Maggie. Ele tem um dom, tanto que ele tem o apelido de Língua Encantada, porque toda história que ele lê em voz alta, os personagens de dentro, alguma coisa de dentro do livro sai e ganha vida. Então ele evita ao máximo a ler livros em voz alta, tanto que Maggie fica bem chateada com isso, porque ela nunca teve uma lembrança do pai lendo para ela à noite quando ela vai dormir. Ele conta histórias para ela, mas abrir um livro e ler ele não faz. E o motivo é esse, só que ela ainda não sabe. Eles têm uma vida tranquila, só que numa certa noite, um visitante inesperado bate à porta da casa deles. Maggie já não vai com a cara do sujeito desde o momento que ela vê ele pela janela. E é nos apresentado o Dedo Empoeirado, um dos personagens principais da história. Dedo Empoeirado chega até Mo dizendo que Capricórnio quer a presença dele. E nisso fica um mistério. Quem é Capricórnio? Né? Quem que é esse Dedo Empoeirado? Só que Mo, ele não conta pra Maggie. Eu gosto muito de como a história é revelada para nós leitores, né? Não é algo assim jogado, não é algo que vem em avalanche. Então gradualmente vamos descobrindo todo o enredo da história. E aí fica aquela dúvida de quem são essas pessoas. Mo não conta pra Maggie, então nós também não sabemos. Maggie, ela é uma apaixonada por livros como o pai. O pai dela, ele é um médico de livros, ele restaura todos os livros velhos, rasgados, embolorados, então ele sempre restaura. Ela tem um baú de livros debaixo da cama dela, que são suas preciosidades, aqueles livros confortos, e sempre quando ela viaja, ela leva eles com ela, e todos eles têm capas diferentes, bonitas, que o pai dela está sempre restaurando para ela. Então temos personagens apaixonados por livros, e eu amo ler histórias que têm esse tipo de personagem, porque eu me identifico muito com eles. Neste livro aqui a gente se identifica com este amor que os personagens têm pelos livros. Após essa visita de Dedo Empoeirado, Mo decide fugir com Maggie para casa de uma tia dela, uma tia da mãe dela. Maggie não entende por que isso e eles vão, só que Dedo Empoeirado vai com eles. Essa tia de Maggie chama Elinor, é outra personagem principal da história.
Ela era para ser um alívio cômico, mas em alguns momentos eu achei ela mais chatinha e mal educada do que um alívio cômico. Essa mulher, ela é viciada em livros, e viciada é a palavra certa, porque ela mora numa mansão repleta de livros. Todas as paredes da mansão são estantes com livros. E ela tem a biblioteca dela, que é a parte onde ficam os livros mais valiosos, mais preciosos. Ela sempre está comprando livros e comprando. Tem até uma frase que Mo, quando ele explica para Meg, né, como que é essa Elinor, ele diz o seguinte: Elinor é muito rica. A qualquer hora dessas vai acabar sem um tostão furado, pois gasta todo o dinheiro que tem com livros. Receio que ela não hesitaria em vender a alma ao diabo, se ele oferecesse o livro certo em troca. Então eles vão para a casa dessa Elinor para ele fazer uns trabalhos para ela, que ela tem vários livros para restaurar, mas ao mesmo tempo ele realmente está tentando fugir de Capricórnio. Capricórnio, o dedo empoeirado disse para ele que ele está lá no norte, mas Elinor mora no sul, então eles vão para o sul. Dedo empoeirado, gente, é aquele personagem que você vai terminar o livro sem saber se ele é bom ou mal. Ele tem um caráter ambíguo e muito duvidoso. Eu confesso que eu gostei do Dedo Empoeirado, porque eu achei ele o personagem mais humano. Se fosse a vida real, se fosse a nossa vida, ele seria qualquer pessoa tentando proteger o próprio umbigo. Só que Capricórnio consegue alcançar Mo e leva ele para a aldeia em que ele está. Quem que é Capricórnio? Capricórnio é o vilão do livro. Um dia, quando Meg tinha 3 anos de idade, ele e a esposa estavam sentados na sala e ele estava lendo para a esposa. De repente, saiu do livro que ele estava lendo, que era o livro Coração de Tinta, saiu 3 personagens dentro do livro: Dedo Empoeirado, Capricórnio e Basta. Basta é o soldadinho obediente, o cãozinho obediente de Capricórnio. Então Capricórnio e Basta eram 2 vilões e Dedo Empoeirado saiu junto. Só que nisso, a esposa de Mo entrou no livro. Por isso que Mo não lê, não é só porque personagens vão sair de dentro dos livros, mas porque toda vez que alguém sai de dentro dos livros, outra pessoa entra. É uma troca. E nisso ele perdeu a esposa ao ler um livro, então por isso que ele parou de ler, não lê nem para a própria filha. E ele vive com essa culpa. Ele é um personagem muito misterioso, Mo. A gente sabe bem pouco dele. A gente raramente sabe o que ele tá pensando, como ele tá se sentindo. Tenho muita dó de Meg, porque a impressão que eu dou é que o pai tá mais preso a essas dores do passado, né, por ter perdido a esposa, do que realmente preocupado em revelar a verdade para a filha, porque ela merece saber. Capricórnio quer que Mo leia Coração de Tinta para tirar de dentro dele um antigo amigo de Capricórnio, que é um vilãozão mesmo. Esse é vilãozão pior do que Capricórnio. Então temos aí uma saga em que Mo tenta ao máximo evitar que isso aconteça. Temos a filha dele, Elinor, tentando ir resgatar Mo, já que Capricórnio levou. Temos Dedo Empoeirado tentando voltar para o livro, porque esse é o desejo de Dedo Empoeirado. Enquanto os outros personagens estão felizes no mundo real, Dedo Empoeirado só quer voltar para sua história. É legal, é interessante, mas é como eu disse, da metade em diante eu achei bem repetitivo. Meg é a nossa heroína, corajosa. Elinor é a que tem a língua solta, que fala o que pensa e acaba se ferrando por conta disso. Mo, ele fica... eu acho ele um pouco travado. Tudo bem que ele é o adulto responsável, mas ele é bem travado, assim. E Meg tem que carregar tudo nas costas dela. Basicamente foi isso que acontece neste livro. Eu dei 3,5 estrelas por conta disso. Os capítulos dela eu consegui ler tudo de uma vez. Devorei e achei super legal. Mas os outros capítulos focados nas outras personagens foi um pouquinho maçante. Bom, esse é o resumo da história, eu não vou dar spoiler, não vou contar. Eu já acho que tem bastante spoiler na sinopse. Tudo isso que eu contei e revelei pra vocês, vocês encontram nesses resumos da sinopse ou na internet. Mas o livro ele é bem grandinho, não é um livro muito pequeno, eu não acho pequeno, ele tem 455 páginas. Mas é uma leitura fácil, bem interessante o livro, porque a cada capítulo temos o trecho de
algum livro. E tem até um pouquinho a ver com a temática daquele capítulo, então a gente conhece novas histórias. Eu separei alguns aqui que eu me interessei para ler. Também temos ilustrações, porque a autora que fez as ilustrações deste livro, então no final de cada capítulo temos uma ilustração representando elementos da história. Temos vários e vários pensamentos aqui dos personagens contando seu amor pelos livros. Do Mo, que ele diz para Maggie, como ela tem aquele baúzinho, né, com os livros que ela carrega nas viagens, ela faz isso porque teve um dia que ele disse o seguinte para ela: quando você leva um livro numa viagem, acontece uma coisa estranha. O livro começa a colecionar lembranças. Depois basta abri-lo e você já está de novo no lugar onde o leu. Tudo volta, já nas primeiras palavras. As imagens, os cheiros, o sorvete que você tomou enquanto lia. Acredite, os livros são como papel pega-moscas. Não existe nada melhor para grudar lembranças do que páginas impressas. Aqui tem outro trecho de Maggie falando sobre como os livros na casa deles. Havia livros espalhados por toda a casa. Eles não ficavam apenas nas estantes, como na casa das outras pessoas. Não, ali eles se empilhavam debaixo das mesas, em cima das cadeiras, nos cantos dos quartos. Havia livros na cozinha e no banheiro, em cima da televisão e dentro do guarda-roupa. Pilhas pequenas, pilhas altas, livros grossos e finos, velhos e novos. Livros. Eles acolhiam Maggie de páginas abertas na mesa do café da manhã, espantavam o tédio nos dias cinzentos e de vez em quando alguém tropeçava neles. Eu grifei muitos trechos falando sobre o amor que eles têm pelos livros. Um livro que só funcionou para mim por conta disso, pelo amor das personagens pelos livros. Agora, de resto, a história mesmo, não sei, não me cativou. Não é um livro que eu vou me lembrar com facilidade. Não pensei muito nele depois que eu terminei de ler. Não tenho interesse em ler as continuações. São uma trilogia, tem mais 2 livros. Por enquanto não tenho interesse de ler. Este aqui tem começo, meio e fim, só que tem uma brechinha para continuação. Então a gente só sabe o que acontece com alguns personagens aqui na continuação. Você já leu Coração de Tinta? Se você já leu, comente aí. Me fale se você gostou, se você assistiu só ao filme. Eu quero assistir ao filme e eu vou descobrir se é bem fiel ao livro ou não. Geralmente não são nessas adaptações. Então espero que vocês tenham gostado. Tem meu blog, aqui embaixo eu vou deixar a resenha deste livro aqui. Tá uma resenha mais completinha. Até o próximo vídeo.